Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai começar as revisões aí para as atividades avaliativas do segundo bimestre essa semana. Tá? Então eu vou dar as orientações do que vocês deverão fazer na atividade remota de revisão que vocês buscaram no colégio. E caso você não saiba ou não tenha ido buscar essa atividade ainda no colégio, eu vou deixar ela em anexo aqui embaixo do vídeo para vocês poderem ver do que nós iremos tratar nessa videoaula. Tá? Então eu vou dar as orientações do que vocês devem fazer, vou dar uma explicação sobre cada conteúdo que está sendo cobrado na revisão, e aí a gente vai dar andamento aqui à nossa videoaula. Então, na nossa revisão, que está em anexo aqui no vídeo, tá? Se você não tem essa revisão, se não foi buscá-la ainda no colégio, dá uma olhada e acompanha pelo PDF que está aqui abaixo do vídeo. Na número 1 eu tenho escrito o seguinte, olha só. Complete using am, is or are. Complete usando am, is ou are. Tá? Que é o famoso verbo to be que a gente já está exausto de ver, porém, mesmo com essa exaustividade, essa exaustão aí de ver o verbo to be, muita gente ainda erra em relação ao seu uso, mas é muito simples. Na número 1, vocês irão completar essas lacunas aí, de acordo com o verbo to be flexionado na forma correta. Tudo bem? Na número 2, eu tenho assim, match the opposites, que seria relacione aí os antônimos, né, dos adjetivos. Na prova vai estar escrito ligue os adjetivos aos seus antônimos. Eu tenho aí duas colunas de adjetivos, eu tenho adjetivos e os antônimos desses adjetivos, tá? E vocês irão associar os adjetivos aos seus antônimos. Para quem não sabe, antônimo é o oposto da palavra, por exemplo. Bonito, o antônimo de bonito, feio. Porém, aqui os adjetivos estão em inglês, e então vocês irão associá-los aí em inglês, claro. Já na número 3, eu tenho o seguinte, olha só. Complete using that, this, those, these. Complete usando that, this, those, these. O que seria that, this, these e those? O that, o these, o this e o those são os pronomes demonstrativos aí na questão número 3. O que são pronomes demonstrativos? São aqueles pronomes que servem para indicar alguma coisa. Tá? Nós temos pronomes demonstrativos na língua portuguesa também, e é muito simples usá-los aí na língua inglesa. Tá? O this e o these eu uso para indicar alguma coisa ou algumas coisas que estão perto. Por exemplo, esta caneta, this pen, esta caneta. Se fossem duas canetas, seria these pen, tá? These pen, estas canetas. Ou seja, eu vou usar o this para indicar alguma coisa que esteja perto. E eu vou usar o these, que é o plural do this, para indicar algumas coisas que estão perto, ou seja, no plural. O that eu vou usar para indicar alguma coisa que está longe. Por exemplo, that board, aquele quadro, ou seja, o quadro está longe. Se fossem dois quadros, seria those boards, aqueles quadros. Tá? Então, os pronomes demonstrativos servem para demonstrar. Eu vou usar o this e o these para indicar coisas que estão perto, sendo que o this é singular e o these plural. O that eu vou utilizar quando eu quero indicar alguma coisa que está longe. E o those eu também vou usar para indicar algo que está longe, porém no plural. Tá? Então, esses são os usos aí dos pronomes demonstrativos na língua inglesa. Tá? E está sendo abordado na questão número 3 aí da revisão de vocês. Saindo da número 3, só explicando ainda a número 3 rapidinho. Na número 3 eu tenho então eu tenho algumas figuras e eu tenho umas setas. Essas setas que vocês veem aí no exercício, elas querem indicar o quê? Elas querem indicar que uma coisa ou está muito distante ou está muito próxima. Por exemplo, eu tenho aí a primeira figura, são uns bloquinhos, né? Uns bloquinhos com letras do alfabeto A, B, C, D, E, F. E reparem que eu tenho uma seta mais comprida. Essa seta comprida está indicando que estes blocos estão longe. Tá? Já as setas menores indicam que esse objeto ou os objetos estão próximos. Tá? Então, se atentem a isso. Terminando a número 3, vocês farão a número 4. A número 4 é muito simples, vocês irão pintar essa figura. Eu tenho um navio aí, e as partes desse navio estão enumeradas. Eu tenho o número 1, número 2, 3, até o número 7. E acima do navio eu tenho um retângulo com essas cores enumeradas. Por exemplo, número 1, red, número 2, yellow, 3, green, 4, black,
5 blue, 6 orange, 7 gray. Então vocês irão pintar esse navio de acordo com as cores que estão sendo pedidas aí na questão. Tudo bem, por exemplo? A número 1 tá lá, red. Então eu vou ter que pintar o número 1 lá no navio da cor red. Vocês sabem que cor é red, né? Tá? Só lendo o enunciado aí da número 4, que diz o seguinte: Use the appropriate pencil to color picture below. Use a cor indicada para pintar o desenho abaixo. Então tá bem tranquilo, bem fácil. Na número 5, vocês irão completar essas lacunas utilizando o a ou o an. Tá? O a e o an são artigos indefinidos em inglês. Tá? Eles têm a mesma tradução, que quer dizer uma, uns, umas. Tá? Eles são utilizados aí em momentos distintos. Como assim? Eu vou usar o a sempre antes de palavras que começam com que começam com consoante ou que tenham um som de consoante. Tá? E o an eu vou utilizar antes de palavras que começam com vogal ou que têm um som de vogal. Por exemplo, na número 5, eu tenho a primeira palavra aí, apple. Apple é uma palavrinha que começa com um vogal e tem um som de vogal, né? Ó, apple. Né? Começa com a letra A, que é uma vogal, e quando a gente fala Apple, ela ainda tem um som de vogal, né? É. Então, no caso de Apple, eu vou usar o an apple. Tá? Então, eu vou usar o an nesse caso, porque Apple começa com uma vogal e tem o som de vogal, tudo bem? Se fosse uma consoante, aí eu usaria o A. Por exemplo, que é o caso do garoto, boy, a boy. Um garoto, a boy. Creio que em relação aos artigos indefinidos, vocês não tenham dúvidas ainda, tá? Eu creio que vocês não tenham dúvida, na verdade. Então, terminando a número 5, né, de completar essas lacunas com os artigos indefinidos, vocês irão para a número 6. A número 6, ela pede o seguinte, olha só. Find 5 fruits in a word search, write them down. Encontre 5 frutas aí no caça-palavras e as escreva abaixo. Então, vocês irão procurar nesse caça-palavras aí da número 5, 5 frutas. Achando essas frutas, vocês irão escrever os nomes delas aí embaixo, nessas linhas abaixo do caça-palavras. Tudo bem? Então tá um exercício bem fácil. Creio que vocês não terão tanta dificuldade na hora de responder. Na nossa atividade avaliativa serão cobradas os seguintes conteúdos. Olha, pronomes demonstrativos, cores, adjetivos, frutas e os artigos a e an. Tá? Esses são os conteúdos cobrados na nossa atividade avaliativa. Creio que vocês conseguirão responder aí sem problema nenhum. Porém, se vocês tiverem dúvidas ainda em relação a qualquer um desses conteúdos que a gente tratou aqui nessa videoaula, vocês podem me procurar. Tá? E lembrando que nós teremos aula ao vivo amanhã na quarta-feira. Vai ser algo mais rápido, até porque vocês já estão carecas aí de saber esses conteúdos, mas é sempre bom relembrar e revisar para que vocês não tenham dúvidas na hora de responder às atividades avaliativas. Tudo bem? Então, respondam aí essa tarefa. Eu vou deixar ela em anexo aqui embaixo para vocês poderem acompanhar, caso não tenham ido no colégio buscá-la. Qualquer dúvida, me procurem. Terminando essas revisões, vocês podem me enviar no privado. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem me enviar no privado. É só colocar o nome e enviar a foto. Tudo bem? Então é isso. Façam a tarefa. Tenham um bom dia e até amanhã na nossa aula ao vivo, às 8 horas. Tchau.